Temporada europeia começando e já temos vitória do PSG 4-1 para cima do Le Havre nessa sexta-feira, na estreia do campeonato francês, um jogo que teve momentos muito diferentes e um PSG também em campo mostrando facetas, mostrando momentos também bastante diferentes. O PSG entrou em campo bem alternativo, com jogadores muito jovens, inclusive o próprio Mbaye, atacante, que estreou com a camisa do PSG na partida, quebrou um recorde, apenas de 16 anos, se tornou o jogador mais jovem a estrear num jogo oficial do PSG, e outras modificações também. A gente tem jogadores considerados titulares neste PSG que iniciaram no banco, até um pouco esperado diante de pré-temporada, o próprio Marquinhos, o Dembélé, o Barcola, jogadores que entraram apenas no segundo tempo, e aí sim a gente viu um PSG mudando bastante. O Lee Kang-in fez o primeiro gol do PSG aos 3 minutos já no primeiro tempo, e aí o PSG mostrou ali algum tipo de administração, mas ainda claramente sentindo o ritmo, e no iniciozinho do segundo tempo a gente teve o Le Havre empatando a partida, e aí a partir ali do meio do segundo tempo o Luiz Henrique fez algumas mudanças, colocou em campo jogadores considerados titulares, o Dembélé entrou muito bem, o Barcola também entrou em campo, o próprio Marquinhos, e aí a gente teve uma modificação bastante grande na equipe, em especial também com a entrada do João Neves. O João Neves deu 2 assistências para os gols de Dembélé e Barcola, o quarto gol já foi marcado por Kolo Muani de pênalti, e o detalhe é que os 3 últimos gols foram marcados já depois ali dos 40 minutos do segundo tempo. Até então o jogo estava empatado em 1-1, e o João Neves entrando no segundo tempo, dando 2 assistências e também iniciando a jogada do pênalti que foi convertido pelo Kolo Muani, inclusive um jogo importante para ele começar marcando, porque teve uma temporada muito ruim na passada, não fez também uma boa Eurocopa, tem sido bastante questionado pela torcida, um jogador que também se fala muito na mudança ou não de ares dele, de uma possível saída do PSG, e claramente uma questão importante de confiança para ele na temporada passada, então é bom já começar marcando, ainda que tenha sido de pênalti, tinha uma pressão muito grande, a gente claramente sentia que o emocional dele é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, então já começando com um gol importante. Vamos ver ainda se o Kolo Muani vai se manter neste PSG e se vai ter uma boa temporada, mas o grande destaque realmente foi o João Neves, porque no fim das contas ele é o jogador com mais nome ou com um pouco mais de impacto nessa janela do PSG, que perdeu sua grande estrela, todo mundo sabe, o Mbappé saiu, e o PSG não fez grandes movimentações. Ainda se fala num grupo que não está fechado, o Luiz Henrique falou sobre isso na coletiva prévia do jogo desta sexta-feira, mas a movimentação está um pouco calma demais, um pouco morna demais. Se fala ainda no Osimhen, outras possibilidades também de jogadores de Premier League, mas nada está esquentando a ponto da gente entender que é uma contratação iminente. Então, nesse momento, a gente tem um PSG que trouxe alguns jogadores mais jovens, nesse perfil, inclusive, de um PSG mudando, né, o rumo desde a temporada passada, mas que ainda tinha resquícios, claro, de um pensamento diferente das grandes estrelas, e que nessa temporada, nessa janela, a gente está vendo isso acontecer novamente. A gente deve ter, por exemplo, o atacante Doué chegando, que é um jogador francês, de campeonato francês, que tem, enfim, toda uma carreira ainda pela frente, e que é um jogador dentro desse perfil. Mas o João Neves, ainda que seja um jogador jovem, que não venha da mais alta prateleira em termos de competição e de experiência, já é um jogador que tem uma certa, um certo desejo ali de outros clubes, enfim, uma certa experiência também europeia, e é o nome de mais expectativa, até pela qualidade que se sentia falta neste PSG no meio-campo na temporada passada. E claro, é um primeiro jogo, é o Le Havre, mas foi uma ótima estreia do português, que chega dentro desse contexto como o nome mais conhecido neste mercado do PSG. A gente ainda vai ver se esse PSG vai trazer
mais algum jogador ou se será um pouco desse elenco. Para a gente falar dos brasileiros do PSG, o Beraldo foi titular na partida, o Marquinhos entrou no segundo tempo e o Moscardo não foi nem relacionado. Vale lembrar que ele já teve minutos com o PSG na pré-temporada no amistoso, mas não foi nem relacionado para o jogo de hoje. O Luiz Henrique falou sobre ele na coletiva e disse que ainda está naquela fase de conhecimento do jogador, que é importante que os jovens evoluam jogando e não no banco, e ainda seria decidido a permanência do Moscardo no PSG ou um empréstimo ou também jogar em categorias de base do clube. Então é uma situação também para a gente acompanhar nesse início de temporada para entender se o PSG terá 3 brasileiros na temporada ou apenas 2, no caso os 2 zagueiros, Marquinhos e Beraldo. O PSG então começando com uma engrenagem ainda, claro, que está longe de estar pronta, começando devagar mais o primeiro tempo, mas com a entrada já de muita qualidade desses jogadores que vão ser titulares durante a temporada no segundo tempo, e aí sim fazendo um resultado, um 4-1, para começar já bem um campeonato francês em que a gente não imagina nenhum dos clubes se aproximando muito dessa briga. Um ano ou outro a gente tem alguma surpresa, podemos claro, ver isso durante a temporada, mas a perspectiva é de que ninguém tenha uma força para bater com o PSG na briga pelo título. Vamos ver o que acontece, mas na tabela a gente já tem o atual campeão francês vencendo o seu primeiro jogo 4-1 para cima do Le Havre, com meu destaque sendo para João Neves.